A idolatria é mais profunda, é um pecado bem mais arraigado ao nosso coração. Então, tudo aquilo que você confia e tudo aquilo que você deposita a sua esperança, que não seja o Deus verdadeiro, acaba se tornando um ídolo. Quando você, por exemplo, deposita todas as suas esperanças de felicidade no seu cônjuge, você está transformando seu cônjuge em um ídolo. Quando você faz com que os seus filhos sejam a única fonte da sua alegria, e você transformou os seus filhos em um ídolo, e aliás, quando os seus filhos pecarem, provavelmente você vai ficar arrasado, porque você depositou neles toda a sua confiança e um tipo de esperança que só deveria ter no Senhor. Então, no segundo parágrafo, colocamos assim, que em termos bíblicos, o ídolo é alguma outra coisa ou pessoa que não é Deus, em que empregamos o nosso coração, que nos motiva, que nos controla e governa, ou a quem servimos. Então vamos ler o Salmo 119, versículo 133, e vamos olhar essas três referências, na verdade, e a partir delas nós estamos tentando definir aqui os aspectos de um ídolo. Então no Salmo 119, versículo 133, Davi faz um contraste. Vocês vão ver que nas duas primeiras linhas ele faz um pedido a Deus, e na terceira linha ele faz um contraste com um certo tipo de pecado. Então ele diz assim: firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Então vocês estão vendo que ele está fazendo um contraste. Na primeira linha ele está pedindo a Deus para ter os seus passos firmes na palavra. O que é que significa isso? Significa ser orientado pela palavra de Deus, dirigido pela palavra de Deus. Mas do outro lado ele reconhece que há um risco de que a iniquidade o domine. Então nós podemos dizer, irmãos, que isso seria a expressão da idolatria. A idolatria ocorre quando, ao invés de sermos firmados, direcionados, motivados, dirigidos pela palavra, nós somos orientados, nós somos dirigidos em um caminho que não é a palavra de Deus, mas a nossa própria iniquidade, o nosso próprio pecado. 1 Coríntios 10, versículo 6, é uma passagem mais direta a respeito desse assunto no Novo Testamento. Então, 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 6. Ele diz assim: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então ele começa o versículo 6 com uma orientação, dizendo: essas coisas se tornaram como exemplos para nós. O que foram as coisas que se tornaram como exemplo? Ele vem falando nos versículos anteriores, dizendo que eles foram abençoados, que eles receberam graça de Deus, que eles beberam da mesma fonte espiritual. No entanto, eles foram reprovados por Deus, e por causa disso eles permaneceram no deserto. Então a característica aqui da idolatria do povo de Israel tem a ver com a cobiça que eles cultivavam no coração, aquela disposição de, apesar de, por um lado, estar andando com Deus, por outro, eles estavam lamentando o fato de que não tinham as cebolas e os alhos do Egito. Então, eles viviam cobiçando aquela antiga vida deles, e nisso se expressava a idolatria. E, por fim, Mateus capítulo 6, verso 24, que já é uma passagem bem conhecida de todo aquele que serve ao Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 24, o Senhor Jesus diz claramente, fazendo entre contraste das pessoas que o amam e aquelas pessoas que amam ao dinheiro. Ele fala no verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então ele está dizendo que são dois caminhos diferentes. Não há como você conciliar
o amor a Deus que tem Ele como o único supremo valor da sua vida, e do outro o amor ao dinheiro que move, que orienta, que controla, que motiva e que você o serve. Então nós estamos aqui, irmãos, com essas passagens, como eu disse, tentando definir para vocês o que é idolatria. E nós estamos tentando mostrar para os irmãos que é um impulso que ocorre dentro do nosso coração, que nos motiva, que nos controla, que nos governa e que produz em nós algum tipo de devoção a coisas ou pessoas que não é o Deus verdadeiro. Então, continuando na leitura aqui do seu texto, nós colocamos que a idolatria é extremamente sutil. Não precisa envolver negações explícitas da existência de Deus ou de seu caráter. Ela pode vir na forma de um afeto excessivo por algo perfeitamente lícito. O ídolo pode ser um objeto físico, uma propriedade, uma pessoa, uma atividade, uma posição, uma instituição, uma esperança, uma imagem, uma ideia, um prazer, um herói, qualquer coisa que possa substituir Deus. Então, nós estamos tentando mostrar aqui, irmãos, que a idolatria, ela se disfarça, às vezes por detrás de coisas que aparentemente são boas. Então, você por exemplo, cultivar saúde, você, por exemplo, querer ter uma boa família, você, por exemplo, querer oferecer uma boa condição para os da sua casa, você, por exemplo, querer ter filhos educados, todas essas coisas são lícitas e Deus aprova essas coisas. Mas nós podemos transformar essas bênçãos de Deus em ídolos à medida que nós colocamos como concorrentes do Deus verdadeiro. Então, a idolatria é sutil por causa disso, porque você não precisa romper com Deus, você não precisa assumir uma posição de uma rebelião aberta contra o Senhor. Basta você ter um afeto, basta você ter um tipo de amor dentro de você que concorre com o amor que você deveria ter a Deus. Então, é por isso que ela é sutil. Então, você não vai chegar para uma pessoa dessa e perguntar assim: você ama a Deus? A pessoa vai dizer: amo, eu amo a Deus verdadeiramente. Ela afirma isso de todo o coração. Mas o fato é que, ao lado desse amor de Deus, ela possui uma série de outros amores que estão concorrendo com esse afeto ao Deus verdadeiro. É por isso que a idolatria é sutil e é um grande mal para o nosso coração. No terceiro parágrafo, colocamos assim: quando um objeto se torna um ídolo, como é que eu posso perceber isso? Não é tão difícil de saber. Faça a si mesmo as seguintes perguntas: por que eu quero isto? Qual será a minha reação se eu não conseguir o que eu quero? E se eu conseguir, mas me for tomado? Em resumo, se algo me é negado, o que acontece com o meu coração? Continuarei a procurar a conformidade com Cristo? Ou me cercarei de autopiedade, amargura e murmuração? Então, essas perguntas ajudam você, pelo menos, a tirar aquelas sujeiras de cima e você poder enxergar os ídolos com mais facilidade. No Antigo Testamento, vocês lembram aquele pedido que a Raquel fez para o seu esposo Jacó? Vocês lembram? Qual foi o pedido? Se não, morrerei. Então, vocês não acham que isso indicava para ela que ter filhos era um ídolo? Ter filhos era um ídolo. Então, para ela, se eu não tiver filhos, minha existência não vale a pena. Se eu não tiver filhos, eu vou morrer. A vida perdeu completamente o seu valor. Então, note que, no caso dela, a existência dela não tinha significância a parte dos filhos. Então, uma pessoa que está sendo orientada por um amor exclusivo ao Senhor, ela jamais diria uma coisa dessa. Ela poderia amar ter filhos, ela poderia guardar no coração o desejo de ter filhos, ela podia clamar ao Senhor de todo o coração, como Ana orou ao Senhor, pedindo que o Senhor desse filhos a ela. Mas veja que os filhos ocupavam um lugar tão importante que a vida, o sentido da existência dela nesse mundo, estava ligado, conectado ao fato de ter filhos. Então isso, irmãos, é uma demonstração de idolatria. Então, a idolatria ela é medida por essas coisas. Tem a ver com os nossos desejos. E tem a ver com aquelas coisas boas que a gente tem, mas que quando tomadas de nós simplesmente perdemos completamente o nosso chão. Se a gente fosse colocar um exemplo disso, poderíamos citar a esposa de Jó.
que depois de perdeu seus filhos, perdeu seus bens, vê o seu marido naquela situação toda, ela chega para o seu marido e diz: olha, você ainda se mantém leal a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Então, indiretamente, ela estava afirmando mais ou menos o seguinte: um Deus que tira a sua saúde, que tira os seus filhos, que tira as suas condições de subsistência, um Deus que te coloca numa situação de humilhação como essa, ele não é digno de ser adorado. Ele não merece ser adorado. Então é melhor você morrer do que você continuar se submetendo a um Deus desse. Então nós poderíamos dizer que no caso da mulher de Jó, com todo respeito ao sofrimento dela, nós entendemos que as pessoas, quando estão em sofrimento, elas às vezes passam do limite, né? Eu confesso a vocês que durante os primeiros anos do ministério eu era um pouco mais severo com a mulher de Jó. Eu tenho sido um pouco mais cuidadoso com ela, viu, pastor? Nesses últimos tempos. Então a gente dá o desconto do sofrimento dela. Mas o fato é que naquele momento ela tinha os seus ídolos, ela tinha o seu marido, ela tinha a vida toda que havia sido construída em torno dela como uma espécie de um ídolo. E quando perdeu tudo aquilo, ela viu que a sua vida também já não fazia mais sentido. Então, meus irmãos, o ídolo ele é exposto quando de alguma maneira nós somos tocados. Quando aquelas coisas que nós valorizamos, que nós amamos, elas são retiradas de nós. A forma como nós reagimos, se nós ficamos todo o tempo murmurando, se nós ficamos vivendo, tendo pena de nós mesmos, cheios de raiva, de rancor, um rancor que nunca desaparece. Então, esses são sinais de que há ídolos no nosso coração. Então, às vezes é uma bênção de Deus, quando o Senhor permite que certas coisas sejam tiradas da gente. Às vezes é uma bênção do Senhor, quando Ele vem e nos fere, vou dizer assim, com essa providência dura, porque elas servem para mostrar os ídolos que nós estamos colecionando no nosso coração. Então, no último parágrafo aí da introdução, coloquei: quando um desejo não realizado me leva a cometer pecado, seja discórdia, amargura ou raiva, demonstro que estive confiando naquele desejo para a minha realização, em vez de confiar em Deus. Somos ensinados nas Escrituras a confiar nele, o único soberano, como fonte de suprema satisfação. Assim, quando eu permito que qualquer desejo não realizado roube aquela alegria e esperança que eu deveria ter somente em Deus, estou demonstrando que, naquela área da minha vida, eu destronei Deus e coloquei em seu lugar um ídolo feito por mim. Então, irmãos, toda vez que acontece algo na nossa vida, que a nossa alegria é completamente roubada de nós, por causa de algo que nos desapontou, provavelmente aquilo esteja indicando uma forma de ídolo no nosso coração. Eu não estou falando que todas as tristezas que nós temos desse mundo são demonstrações de ídolo. Mas eu estou falando quando há uma desproporcionalidade. Então imagina, por exemplo, o casado, que de repente a esposa falou de uma forma inapropriada com o seu marido. E aquilo produziu uma espécie de uma ira, uma amargura no coração daquele marido, de tal maneira que ele passa o dia inteiro mal-humorado. Ele vai para o seu trabalho mal-humorado, ele vai se tratar com seus amigos mal-humorado, às vezes ele vai se chegar para os seus filhos de uma forma mal-humorada. Então, de alguma maneira, isso pode indicar que ele transformou o respeito da esposa para com o marido, algo bíblico, ele transformou aquele respeito bíblico em uma espécie de um ídolo, porque está controlando ele, está determinando o humor dele durante todo o dia. Então isso seria formas da idolatria. Então, seguindo um pouco mais, eu coloquei alguns passos para a gente identificar a idolatria da alma. A primeira delas, a primeira forma, são as Escrituras, né? Então as Escrituras, em primeiro lugar, afirmam que a fonte de idolatria é sempre o nosso coração. Vamos para Tiago, capítulo 1, versículo 14. Tiago, capítulo 1, versículo 14. A gente poderia colocar aqui também Marcos 7, aquela passagem que Jesus diz que do coração humano procedem todo tipo de pecado. Mas aqui nós colocamos Tiago 1, versículo 14, texto no qual é dito: ao contrário,
cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a fonte da nossa tentação, de acordo aqui com o Tiago, é a nossa cobiça. A cobiça tem a ver com aqueles processos que ocorrem na nossa alma, com aquelas coisas que acontecem no recôndito do nosso coração. Então, onde é que está a idolatria? A idolatria está dentro de nós. A idolatria é um mal que corrompe todo o nosso ser. E enquanto a gente não der atenção devida ao que a Escritura diz a respeito da idolatria da alma, nós nunca estaremos habilitados por Deus a encará-la de frente. Então, o meio, letra B, para identificação, é sempre as Escrituras, né? Hebreus capítulo 4, é só voltar um pouquinho aí de Tiago. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ele fala o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então aqui vocês sabem que tem uma discussão muito grande aqui, se alma e espírito é a mesma coisa, ou se são coisas diferentes, mas esse não é o tema da nossa discussão aqui. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção é dizer para vocês a última frase, onde ele diz que ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, irmãos, o nosso coração tem certos propósitos, o nosso coração tem certos anseios, o nosso coração tem certos direcionamentos. E como eu disse para vocês no início, esses propósitos do nosso coração, muitas vezes eles são lícitos. E às vezes esses propósitos bons e lícitos, eles podem esconder anseios idólatras. Então, o nosso coração engana a nós mesmos. Então, nós não somos pessoas confiáveis, né? Eu estou trabalhando na escola dominical da igreja, falando sobre mortificação da carne, né? E um dos princípios da mortificação da carne é justamente esse, de você sempre desconfiar de si mesmo, você desconfiar dos seus motivos, você desconfiar daquelas coisas que você anda desejando, querendo, ansiando. Mas, enfim, meus irmãos, nosso coração tem certos propósitos e nós precisamos, para encontrar os ídolos escondidos neles, aprender a discernir. Então, discernir aqui seria o quê? Entender, isso aqui é uma coisa lícita, isso aqui é um tipo de desejo, é um tipo de amor que eu estou cultivando dentro da minha alma, que está em acordo com a palavra de Deus. Segundo, esse amor, ele não está usurpando um lugar que pertence somente ao Senhor. Então nós precisamos de ter esse tipo de discernimento. Mas vocês sabem que nós somos pecadores. Nós não temos esse discernimento em nós mesmos. E é por isso que o autor de Hebreus vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e a palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é a única que tem poder de ir ao nosso coração e separar aquilo que é bom daquilo que é ruim, separar os desejos corretos, proporcionais, e ao mesmo tempo expor para a gente as nossas inclinações idólatras. É só ela que tem o poder de fazer esse corte preciso, que vai dividir aquilo que é lícito daquilo que não é lícito. Então, o ponto aqui, eu acho que fica muito claro. Se nós queremos compreender os ídolos do coração, se nós queremos lutar contra esses ídolos, se nós queremos que Deus ocupe o primeiro lugar na nossa vida, que todos os outros amores, desejos, anseios que nós temos na nossa história, eles estejam no seu devido lugar, na proporção correta, nós precisamos da palavra do Senhor. Em outras palavras, você precisa ler a Bíblia, você precisa ter comunhão com Deus através da Escritura, você precisa determinar-se a conhecer a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus ensina sobre você, sobre o pecado, sobre o seu coração. Você precisa entender essas coisas e aplicar essas coisas a si mesmo. Então, a implicação aqui, irmãos, fica muito clara. Se você é uma pessoa que não lê a Bíblia, se você é uma pessoa que trata a leitura das Sagradas Escrituras como algo que pode ser adiado, que não precisa desse comprometimento todo, ou você sabe que precisa se comprometer, mas não faz, muito provavelmente seu coração vai ser tomado pela idolatria, de alguma forma. Porque a palavra de Deus é o meio que Deus usa
para expor os ídolos do nosso coração. Só ela pode fazer esse corte que mostra os afetos distorcidos da nossa alma. Então esse é o primeiro elemento, né, que Deus nos colocou para identificar os ídolos do coração, as Sagradas Escrituras. O segundo, nós colocamos aí que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, irmãos, sonda o nosso coração e identifica o ídolo entronizado em nós. Então precisamos clamar que Deus nos perscrute, depois buscarmos ser perceptivos, responsivos, arrependidos, à medida que Ele nos revela nosso próprio coração. Queria ler com vocês nesse ponto, eu não coloquei essa referência aí, mas eu queria ler com vocês Lucas capítulo 11, versículo 13. Jesus apresenta uma promessa gloriosa aqui para a gente nessa passagem, afirmando o seguinte: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então ele está fazendo, irmãos, um paralelo entre dois tipos de pai. Nós temos os pais aqui da terra, nós temos os nossos pais segundo a carne. E ele diz que os pais segundo a carne, embora pecadores, eles sabem dar coisas boas para os seus filhos. Eles sabem o que é bom para a sua própria casa. Então, e ele diz, o Pai Celestial, muito mais, infinitamente mais. O Pai Celestial, ele tem um supremo tesouro para entregar que os pais terrenos jamais poderão entregar para os seus filhos. Esse dom, esse presente, é o Espírito Santo. Então, irmãos, nós precisamos clamar por isso. Nós precisamos clamar por plenitude do Espírito Santo. Nós precisamos clamar para que o Espírito Santo nos controle. Nós precisamos clamar para que o Espírito Santo sonde o nosso coração. Que ele exponha as entranhas da nossa alma. Que ele mostre os desejos distorcidos que nós carregamos dentro do coração. Que ele mostre, que ele traga à luz as coisas boas que Deus deu para a gente, mas que de alguma maneira nós transformamos em ídolos. Então nós precisamos do Espírito Santo, precisamos da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. Terceiro lugar, nós precisamos de pessoas. Eu poderia até colocar aqui, nós precisamos de irmãos, nós precisamos de igreja, é isso que eu estou querendo dizer no ponto 3. Deus usa pessoas para nos confrontar e denunciar os ídolos que temos no coração. Então Deus usa pessoas, Deus usa seu cônjuge, Deus usa irmãos próximos, Deus usa amigos na fé, Deus às vezes usa até os seus filhos às vezes eles percebem certos traços de caráter rapidamente em você, né? O meu filho, eu tenho um filho adolescente, né? Uns 3 anos atrás, nós estávamos tendo uma conversa no carro, eu não vou nem dizer o tipo de conversa, mas ele de repente olhou para mim e disse assim: pai, o senhor não acha que o senhor está sendo meio orgulhoso nesse tipo de afirmação? E eu estava dirigindo e digo, eu sei que eu estou. Eu sei que eu estou. Deus, irmãos, usa pessoas, né? Número 1, eu coloquei que nós somos lentos em aplicar a verdade a nós e rápidos em aplicar aos outros. Então, é incrível como muitas vezes nós temos uma percepção muito clara do que as pessoas que estão ao nosso redor precisam fazer, como elas precisam viver. Tem algumas pessoas que parece que foram abençoadas por Deus com um certo dom de alguma percepção, de olhar para as pessoas e dizer, isso aqui está errado na sua vida, isso aqui não está bom, isso aqui você precisa corrigir. Então, essas pessoas fazem isso com uma certa facilidade, e até de uma forma correta, mas elas às vezes têm dificuldade em aplicar isso ao coração, então, ao próprio coração. Deus, irmãos, usa pessoas para nos exortar. As pessoas que nos exortam, elas são dons de Deus na nossa vida. São pessoas, são como anjos que Deus manda para esse mundo para nos abençoar e fazer o bem para nós mesmos, fazer um bem que muitas vezes nós não queremos
nós não queremos que seja feito a nós num primeiro momento. Deus usa pessoas, essas pessoas nos abençoam, essas pessoas às vezes podem não utilizar a melhor forma, podem não utilizar as melhores palavras, podem não fazê-lo no momento mais sábio, mas o fato é que elas estão expondo algo dentro de nós que nós entronizamos como se fosse Deus, e nós devemos acolher, a parte de qualquer erro que essas pessoas tenham cometido na forma, no jeito, no tempo, nós devemos acolher isso como sendo um dom de Deus e procurar pensar isso à luz da nossa própria vida. Lembra que o Senhor Jesus já tinha alertado para isso? Jesus já tinha alertado o risco que nós temos de querer tirar o cisco do olho do irmão, enquanto nós não estamos enxergando a trave no nosso próprio olho. Então Deus colocou as pessoas como sendo dons divinos ao seu redor. Então muitas vezes essa pessoa que está aí ao seu redor, que pega no seu pé, que de vez em quando fala uma coisa desagradável, que às vezes coloca o dedo na sua ferida, que muitas vezes deixa você irritado, você não deveria encarar necessariamente essa pessoa como uma amargura, mas talvez tentar descer um pouco do seu pedestal e passar a encarar essa pessoa como sendo um dom de Deus. Que ela fere, mas ela está mostrando aquilo que está entronizado no seu coração. O povo de Deus, irmãos, que quer destronar ídolo, sempre vai ser um povo disposto a ser exortado. Sempre vai ser um povo disposto a ser exortado. É incrível como, por causa do nosso pecado, a primeira atitude que nós temos quando temos o nosso pecado exposto é a autodefesa. Às vezes você está ouvindo alguém e aquela pessoa nem terminou de falar e você já está computando na sua cabeça tudo aquilo que você vai dizer em sua própria defesa. Nós somos assim, e às vezes somos até piores do que isso. Às vezes nós já estamos ouvindo aquela pessoa e quase que pensando assim, quem é essa pessoa para falar comigo assim? Ela faz isso, ela faz isso, ela faz aquilo, ela faz aquilo. Às vezes nós soltamos essas coisas, outras vezes não. Nós guardamos no nosso coração e rejeitamos a exortação, porque nós achamos que aquela pessoa não é digna o suficiente para nos exortar. Às vezes aquela pessoa pode ter até esses pecados mesmos que você está elencando aqui na sua cabeça. Mas o fato é que mesmo com todos os seus erros e inconsistências, o que ela está falando é correto. E nós deveríamos ter uma postura humilde, de acolhimento e nos submeter à exortação. Então Deus usa pessoas, Deus usa o seu cônjuge, Deus usa os seus amigos, Deus usa os seus pais, Deus usa os seus filhos, Deus usa os irmãos, Deus usa a liderança da igreja, e nós devemos ter um coração pronto a ouvir a exortação que vai destronar o ídolo da nossa alma. Número 4, nós temos um outro elemento, irmãos, que Deus usa para identificar a idolatria do nosso coração. Por incrível que pareça, são os conflitos. Vamos olhar para Tiago capítulo 4. A gente poderia ler o capítulo todo, mas eu vou situar com vocês aqui no versículo 1. Então ele diz assim, ele faz uma pergunta, né? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Então a pergunta dele aqui é uma pergunta com a resposta embutida. De onde vêm os problemas, as guerras, as contendas? Ele diz, essas coisas vêm do coração. Essas coisas vêm da nossa própria alma. Então, o ponto aqui, irmãos, é que muitas vezes os conflitos que nós enfrentamos revelam ídolos do nosso coração. Então, imagina lá um casal que não está conseguindo se entender mais. Que eles vivem em pé de guerra um com o outro, um exigindo uma coisa do outro, um magoado, ressentido, porque o outro não está oferecendo aquilo que a outra parte acha que deveria receber. Então, muitas vezes, esses conflitos, eles mostram ídolos que nós temos no coração. Imagine, por exemplo, uma pessoa que é excessivamente explosiva. Então, qualquer coisa que a perturbe, ela já reage se inflamando, e inflamando todos que estão ao seu redor. Isso pode mostrar um ídolo. Pode ser o ídolo do orgulho.
Isso pode ser o ídolo da honra. Isso pode ser o ídolo do descontrole, porque na nossa cultura, infelizmente, o descontrole se tornou um ídolo. As pessoas acham bonito você ser descontrolado, você gritar, levantar a voz. As pessoas chamam que isso é ser personalidade, né? Então, ser mal educado, grosseiro, se tornou uma forma de autoafirmação. Então, os conflitos revelam as nossas cobiças e os nossos anseios. Então, imagina hoje, né? Tentando aplicar isso aqui ao seu coração. Imagina hoje os conflitos que você está enfrentando. Quais são os conflitos que você está enfrentando? Então, às vezes, esses conflitos, eles vão fazer um bem para a sua alma, no sentido de mostrar pecados que você tem no seu coração. Pecados que você não anda tratando, submetendo ao Senhor. Na página 2, eu coloquei, na letra C, em uma relação particular, posso desejar, por exemplo, um certo nível de respeito, ou grau de compromisso ou investimento de tempo que a outra pessoa não pode ter. Qualquer reação pecaminosa que eu faça em relação a esta deficiência é um sinal claro de que meu desejo se tornou um ídolo. Alguns anos atrás, eu estava aconselhando um casal que a esposa queria que o marido permanecesse mais tempo em casa. O marido era um funcionário que trabalhava com vendas e ele não tinha salário fixo, né? O salário dele era construído à medida que ele ia vendendo. Então ele precisava dedicar muito tempo a vender os seus produtos, a conseguir novos clientes, para que ele conseguisse o sustento necessário para a sua família viver. Só que a esposa dele lamentava muito o fato de que ele não estava tão presente em casa. Ele seguia um ritmo de vida que normalmente os homens seguem. Sai de casa de manhã, trabalha o dia inteiro, alguns vêm almoçar em casa, outros não vêm, e chega em casa, final da tarde, ali, início da noite. Ele não estava fazendo nenhuma estripulia fora desse comum dos homens. Mas ela queria muito, ela se sentia muito sozinha. E aquilo, irmãos, começou a gerar um mal naquela mulher. Ela começou a ter crise de ansiedade. Ela começou a ter raiva. Ele chegava em casa e ele não encontrava sua esposa com saudade dele, querendo vê-lo, mas encontrava uma esposa raivosa, magoada. Ah, você poderia ter chegado mais cedo. Você faz o seu horário de trabalho, então você poderia ter se organizado para ficar à tarde comigo em casa. E aquilo foi se transformando numa fonte de conflito terrível. Então, isso, irmãos, ilustra mais ou menos o que nós estamos tentando dizer aqui. Que você pode ter um desejo bom. Uma esposa que gosta de ficar com o marido é algo bom, salutar. Mas quando esse desejo te controla, ao ponto de que, quando aquilo lhe é negado, você reage com raiva, com amargura, com rancor, com ira. Então isso mostra que aquele seu desejo bom, ele se tornou um ídolo. Porque ela deveria realizar-se no Senhor, ela deveria ter a sua alegria completa em Deus, mas aquele desejo estava controlando completamente a sua história. Então, em quinto lugar, nós temos um outro elemento que Deus usa para expor os ídolos do nosso coração. Eu chamei de circunstâncias. Então, essas circunstâncias, irmãos, elas podem ser tanto a adversidade quanto a prosperidade. Então, irmãos, partindo aqui talvez para uma forma mais prática, a gente poderia dizer assim que adversidade e prosperidade podem ser instrumentos de Deus para revelar os ídolos do nosso coração. Então, como adversidade, eu já citei para vocês o exemplo da mulher de Jó. Então, a mulher de Jó é um exemplo de alguém que no meio de uma adversidade, ela se viu com os seus ídolos expostos. Mas nós também temos a prosperidade. A prosperidade também pode revelar ídolos. Então, nós temos exemplos bíblicos como Davi, Ezequias, que cometeram pecados contra o Senhor, terríveis, pecados terríveis, não em dias de adversidade, mas em dias de prosperidade. Então é como se a prosperidade, de alguma forma, tivesse gerado neles, né?
de fato geraram neles orgulho. Orgulho pelo poder, uma certa visão de que você tem direito a certas coisas por causa da posição que você ocupa. Então, no caso de Davi foi isso. Ele se viu como alguém que havia conquistado tudo que nenhum rei ao seu redor tinha conquistado. Ele tinha fama, ele tinha poder, ele tinha os inimigos todos aos seus pés, a população amando ele, entoando canções no nome dele, e de repente isso despertou orgulho, ao ponto dele achar que ele poderia ter a mulher do seu próximo, até assassinar o marido dela. O mesmo aconteceu com o rei Ezequias, que recebeu emissários da Babilônia e foi lá mostrar os seus tesouros, quase como exibindo a sua prosperidade, como sendo algo que ele conseguiu e não que o Senhor deu a ele. Então, as circunstâncias revelam ídolos do nosso coração. Então, quando você está no meio da adversidade, há certas tentações às quais você é exposto que acabam revelando o ídolo do seu coração. De repente você idolatrou o seu casamento, você idolatrou os seus filhos, você idolatrou a sua saúde, você idolatrou a sua condição financeira, e de modo que quando essas coisas são tiradas de você, você simplesmente se escandaliza. Ou na prosperidade, você de repente entronizou o seu próprio orgulho, você começou a achar que foi você que fez alguma coisa, que foi você que conquistou aquilo, que você pode, que você merece algumas coisas porque você se esforçou muito. Então, as circunstâncias também são instrumentos de Deus para revelar os ídolos do coração. Número 6, eu coloquei a dor. A dor excessiva. Então, irmãos, quando é que a dor revela um ídolo? Se eu fosse resumir aqui o ponto aí, eu diria assim: a dor, ela se torna um ídolo quando ela se transforma em um pecado que nós chamamos de autocomiseração. O que é autocomiseração? Autocomiseração é você ter pena de si mesmo. É você vivendo tendo pena de si mesmo. É você quase que vivendo assim: olha, eu não aguento mais. Eu não mereço estar passando por esse tipo de coisa. Essas coisas são maiores do que eu. A autocomiseração é uma espécie de um apequenamento da alma. Em que você não consegue encontrar mais na sua vida fontes de satisfação, a menos que aquela dor seja resolvida. Então, imagina, vou colocar um exemplo bem trágico, né? Você acabou de descobrir que está com câncer. Um câncer muito, muito ofensivo. Então, imagina aquela dor, aquela certeza de que você não vai viver mais muito tempo, essas coisas tomando conta da sua alma, produzindo um apequenamento de você, de tal maneira que você não consegue mais agradecer a Deus, honrar a Deus, se alegrar com a realidade da sua salvação, ter gratidão a Deus pela vida que você teve, pelas bênçãos que Deus te deu. Tudo que você consegue apenas é contemplar aquela dor. Então, isso, irmãos, é a autocomiseração. É o ídolo da autocomiseração. Essa dor, esse sofrimento que é real, tomando todos os espaços da sua alma, roubando completamente o seu contentamento no Senhor. Número 7. As nossas palavras também revelam ídolos. Eu coloquei na letra A aqui. Às vezes por detrás de expressões como estou arrasado com o que aquela pessoa me disse, pode estar um coração cheio de orgulho e automerecimento. Especialmente quando a palavra foi dita para o nosso bem. Então, meus irmãos, a hipersensibilidade é também um ídolo. A hipersensibilidade. A hipersensibilidade, ela esconde o orgulho, porque é como se você se comportasse como alguém que é indigno de receber afrontas. Você não merecia ser tratado daquele jeito. Você não merecia ouvir aquele tipo de fala. Você não merecia receber aquele tipo de tratamento. Então, isso revela um ídolo, porque os irmãos sabem que todo o nosso orgulho, toda a nossa grandeza,
todo o nosso merecimento, ficaram crucificados na cruz do Calvário. Que nenhum de nós padecerá a indignidade que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. Então, qualquer palavra dura, horrível, injusta que eu escute nesse mundo, eu deveria encarar assim: pior fizeram com o meu Salvador. Pior aconteceu com o meu Senhor Jesus Cristo. E se o meu Senhor Jesus Cristo foi capaz de sofrer toda aquela afronta e indignidade para salvar a minha alma da condenação eterna, não tem nada demais eu trilhar pelo mesmo caminho dele e receber um pouco de afrontas enquanto eu estou nesse mundo. Então, muitas vezes, as nossas palavras, especialmente o modo como nós reagimos, quando as pessoas nos ferem, isso pode revelar ídolos no nosso coração. Número 8, colocamos que os comportamentos corrompidos também revelam ídolos. Eu queria ir com vocês a Colossenses capítulo 3. Tem um tempo ainda, pastor Bruce? Eu estou sem um relógio aqui. Como é que está aí? Tá bom, obrigado. Ok, obrigado. Colossenses 3. Vamos ler o versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas coisas andastes também vós, noutro tempo, quando vivieis nelas. Então veja que Paulo dá uma lista de pecados aqui. Os pecados que encabeçam a lista de Paulo aqui, no caso, são pecados de natureza sensual. E ele diz que esses pecados, irmãos, eles caracterizam a nossa vida em outro tempo. Em outro tempo. Ele diz, vocês não são mais dessa era. Vocês não pertencem mais a esse tipo de caráter. Esse é o caráter de quem não vestiu a roupa de Cristo. E aqui ele nomeia, como eu falei, vários pecados. Fala de pecados de natureza sensual, os 3 primeiros. Depois ele fala de desejos malignos e avareza. Então, irmãos, esses pecados, quando cultivados na vida de uma pessoa que é de Deus, elas revelam a idolatria da alma. Então, pessoas que estão caminhando com Deus, mas não se desvencilham do mundo. Pessoas que dizem que estão caminhando com Deus, mas não estão vestindo a roupa da santidade, que não encaram esses pecados de frente, que guardam esses pecados no coração como se fossem inquilinos não incomodados. Então esses pecados revelam ídolos no coração e eles precisam ser tratados, eles precisam ser encarados, eles precisam ser destronados à luz da palavra de Deus. Paulo vai até mais longe e diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza pequena, a vossa natureza terrena. Então, esses pecados, eles precisam morrer, eles precisam ser mortificados, eles precisam ser crucificados, eles não podem mais ocupar os espaços da nossa vida. Na nossa conclusão, colocamos o seguinte: o que nós temos que fazer quando identificar um ídolo do coração? Então, em primeiro lugar, nós temos que nos arrepender dele, nós temos que confessá-lo. Então, você tem que entender que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. O Senhor Jesus Cristo pagou, né? Colocamos aqui 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós devemos crer nisto. Nós devemos crer nisso. Nós devemos de todo o coração acreditar que quando nós nos arrependemos e pedimos perdão ao Senhor, aquele pecado ele não impede mais a comunhão entre nós e o Senhor. Mas, irmãos, além disso, nós precisamos lutar contra o pecado. Isso é uma coisa que eu tenho falado lá na nossa igreja nos últimos domingos. Que existe o pecado e existe os pecados. Essa distinção, ela é uma distinção muito importante na Bíblia.
Nós temos que, antes de lutar contra os pecados, aprender a lutar contra o pecado. Então imagina assim, você é uma pessoa que tem problemas com ira, você se ira com facilidade, você explode com facilidade. Isso é um pecado da ira. Mas esse pecado tem uma raiz, que a Bíblia chama de o pecado. A natureza pecaminosa. Então, é como se a ira fosse o fruto. E se você quer destruir o fruto, você tem que matar a raiz. Então você precisa destornar o pecado. Em outras palavras, você precisa enfraquecer a sua carne. Você precisa dar golpes na sua carne com o Evangelho, com as Escrituras, com a oração, com o Espírito Santo. Eu tenho visto isso, irmãos, porque eu aconselho alguns irmãos que, de forma muito sincera, eles querem, de fato, vencer certos pecados. Eu coloco o pecado da ira porque é um pecado que, comumente, eu sou requisitado a conversar. Então, imagina uma pessoa que está lutando contra o pecado da ira. E essa pessoa lê a Bíblia, falando de versículos sobre ira. Ela lê livros cristãos que falam a respeito da ira. Ela ora regularmente ao Senhor, confessando os pecados de ira. E, ao mesmo tempo, se humilhando diante de Deus por suas elevações de ira. Então, essa pessoa, irmãos, ela está cometendo um erro nessa batalha interior. Porque ela está transformando toda a sua vida cristã em uma batalha contra a ira. E isso, irmãos, é uma estratégia de batalha errada. Como é que nós lutamos contra a ira? Nós lutamos contra a ira enfraquecendo a carne, enfraquecendo o pecado. Como é que nós lutamos contra a ira? Nós lutamos contra a ira lutando para que o deleite em Deus cresça em nosso coração. Quanto mais eu tiver prazer no Senhor, quanto mais eu tiver alegria no Senhor, quanto mais eu crescer em senso da presença do Senhor, quanto mais eu viver com aquela consciência de que Deus está perto, quanto mais eu me sentir encantado pelo caráter de Jesus, o comportamento de Jesus, as ações de Jesus. Então, quanto mais eu tiver anseio por Deus, desejo de buscá-lo, de orar, de louvá-lo, de evangelizar, de cuidar de pessoas, quanto mais essa graça for crescendo no meu coração, mais a ira vai sendo enfraquecida. Então nós precisamos matar o pecado, para que os pecados morram. Então você não pode pegar um ídolo e transformar toda a sua vida cristã numa luta contra ele. Você precisa combater a carne, você precisa combater o pecado. Você precisa, o que Paulo falou aqui, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então eu vou combater a minha natureza pecaminosa. E como é que eu combato a minha natureza terrena? Buscando a face de Deus. Então eu vou me consagrar ao Senhor. Eu vou orar mais ao Senhor. Eu vou louvar ao Senhor. Eu vou me envolver mais com o povo de Deus. Eu vou me cercar de pessoas que amam ao Senhor para ter conversação santa. E quanto mais, irmãos, o nosso desejo por Deus for crescendo, mais a força do pecado vai sendo diminuída na gente. Eu entendo que essa é a estratégia bíblica para lutar contra o pecado e como você também enfrentar os seus pecados específicos, nutrindo a sua alma com a graça de Deus. Então que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção. Vamos fazer uma oração e depois a gente encerra, né, pastor? Por alguns minutos aí. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por estar com esses irmãos hoje e termos a graça de examinar a Tua palavra, considerando esse assunto da mais absoluta importância. Nós queremos, Senhor, viver para a Tua glória. Nós queremos tratar o Senhor como sendo o nosso supremo valor. E nós pedimos perdão ao Senhor por todas as vezes que não permitimos que o Senhor ocupe o primeiro lugar na nossa vida, ou que colocamos pessoas, coisas concorrentes contigo. Mas hoje, Senhor, estamos aqui na Tua presença e clamamos para que o nosso desejo por Ti aumente, que o nosso anseio por Ti cresça,
e a força da idolatria da nossa alma seja diminuída a partir de um crescimento da tua pessoa em nosso coração. Nos ajude, nos abençoe. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.